Então, caro estudante, até o momento você trabalhou com as variáveis externas a órgão público em pauta no seu estudo. Suas ações estavam voltadas para o uso de ferramentas de informações capazes de conhecer o perfil e comportamento do seu público-alvo para entregar o serviço público que atenda às suas necessidades ou desejos. Vamos agora voltar para dentro do órgão público para processar este serviço público apontado pelo nosso cliente, em consonância com os demais recursos e competências internas disponíveis, já estudados na primeira aula. Nesta unidade, você irá conhecer mais profundamente o composto de marketing. Vamos lá? A interação de uma organização com seu meio ambiente interno e externo realiza-se através do marketing mix. Segundo Cobra, um marketing mix, também chamado composto mercadológico, composto de marketing ou mix marketing, é o conjunto de instrumentos controláveis pelo profissional de marketing, através dos quais ele pode obter melhor ajustamento entre a oferta que sua empresa faz ao mercado e a demanda existente. Assim, composto de marketing é a seleção e a combinação de instrumentos que uma organização resolve adotar para alcançar seus objetivos de mercado dentro de um prazo pré-determinado. As variáveis Product, Price, Place e Promotion, ou 4Ps, no Brasil são chamadas respectivamente de produto, preço, distribuição e comunicação. Nas organizações públicas, onde preponderam os serviços, o modelo dos 4Ps é perfeitamente aplicável, desde que adequadamente ajustado. O produto na organização pública é o serviço público por ela prestado, que, embora não tendo preço a ser pago no balcão pelo cliente, que é o cidadão, tem um preço pago por meio de impostos. Contudo, a variável preço nas organizações públicas sempre será vinculada à relação custo-benefício que o cidadão perceberá para ter acesso ao referido serviço que ele deseja. A variável distribuição nas organizações públicas está relacionada ao conjunto de mecanismos que irão disponibilizar o serviço ao cliente e com os locais de acesso que o cidadão terá para obter o benefício desse serviço público, como, por exemplo, a implantação de postos de saúde em locais acessíveis, a localização de escolas públicas próximas às maiores concentrações de famílias, as condições físicas adequadas de locais para atendimento do cidadão, etc. A variável comunicação está relacionada com todas as ferramentas que a organização pública usa para divulgar amplamente seus serviços para a população. O produto engloba a combinação de bens e os serviços que a organização oferece ao mercado-alvo. O produto ou serviço em marketing é estudado levando em conta seus atributos, seu ciclo de vida, sua própria linha de produtos, os conceitos de produto nos seus diversos níveis, além da análise do portfólio de produtos. Como atributos do produto, podemos considerar sua marca, composta por nome, logotipo, cor e registro. Suas características, tendo como parâmetros design, dimensão e forma, textura, odor ou aroma, sabor, cor, composição, físico e químico, e peso, e sua embalagem, com design, material, cor e seu rótulo, seu estilo, a assistência técnica oferecida, os serviços ao cliente, a garantia e a qualidade. Analisando o produto ou serviço público,
devemos considerar a marca de um ente público como atributo de ajuda na percepção do cidadão, que aquele é um órgão público e que seus serviços prestados são gratuitos. Nestes casos, a marca pode ser institucional, como, por exemplo, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, ou marca de produto, como Escola Municipal Professora Eujácia Moreira, da cidade de Jales, em São Paulo. Nestes dois casos, marca institucional e marca de produto, deve ser observado que a marca é composta pelo nome citado anteriormente, podendo fazer composição com logotipo e cores. Marcas públicas não são registradas. As características físicas de um produto ou serviço público podem ser de relevância na sua identificação. No indicador design, pode ser dado como exemplo os CIEPs, estruturas físicas destinadas à educação no estado do Rio de Janeiro, com grandes dimensões e forma peculiar, identificadas com facilidade pela população de outros estados do Brasil. A cor padronizada de prédios de órgãos públicos cria uma identidade favorável ao acesso do cidadão. No estado de Santa Catarina, por exemplo, todos os prédios e veículos policiais pertencentes ao estado usam as cores da sua bandeira. O Instituto Federal de Santa Catarina também tem todos os seus prédios em Santa Catarina pintados com sua cor de identificação. O atributo assistência técnica oferecida pode estar presente, por exemplo, em orientações dadas em um posto de saúde da Prefeitura no uso de determinado remédio, como anticoncepcionais, apoio com palestras sobre nutrição ou diabetes, etc. Os serviços ao cliente de um órgão público podem ser exemplificados pelo trabalho de contato telefônico da Policlínica da Prefeitura de São José, em Santa Catarina, que faz os agendamentos de consultas por telefone para que o cidadão não precise ficar na fila. Um outro exemplo é o telefone 0800, disponibilizado pelo Instituto Federal de Santa Catarina aos candidatos que têm interesse nos cursos da instituição, que podem ligar de qualquer lugar do Brasil sem pagar nada. Como garantia, podemos citar a oferta do serviço público sem o cidadão pagar nada, como acontece na educação e na saúde. Nas organizações públicas, como o serviço é público, ele é entregue à população de forma gratuita. Porém, isso não quer dizer que a população não esteja pagando por esses serviços. Os recursos públicos para a prestação dos serviços públicos são provenientes dos impostos pagos pela sociedade, e a contrapartida dos impostos seria a prestação de serviços públicos gratuitos e de qualidade para toda a população indistintamente. Contudo, mesmo com uma contrapartida indireta em dinheiro paga pelo serviço público pelo contribuinte, a variável preço precisa ser adaptada. Ela deve ser traduzida, nesse caso, para a relação custo-benefício proporcionada pelo serviço público à população. Os serviços públicos efetivamente são gratuitos, mas, como a máquina pública é normalmente ineficiente na prestação de boa parte dos serviços públicos, estes não conseguem abranger toda a população, principalmente pela restrição no atendimento e pela falta de qualidade. Com isso, o custo de obter o serviço fica muito alto em relação ao benefício que este serviço possa proporcionar a alguns segmentos da sociedade. Assim, boa parte da sociedade que paga os impostos renuncia aos serviços públicos que deveriam estar disponíveis para todos, principalmente pelo fator qualidade. Neste caso, entra a concorrência privada, que cobra por serviço similar, porém de qualidade superior, e passa a atender segmento da população que tem capacidade de pagar pelo serviço privado, ficando o serviço público de baixa qualidade, na maioria dos casos, destinados às classes socioeconômicas menos favorecidas. Não deve ser confundido o custo do serviço público para os cofres públicos com o custo-benefício para o cidadão. O custo de um estudante de escola pública ou de paciente de um hospital público é muitas vezes maior que o equivalente na iniciativa privada e vem demonstrando a ineficiência dos serviços públicos em função do peso da sua máquina. Caso um serviço público, como saúde e educação, fosse ofertado mediante pagamento por parte do cliente, certamente não seria competitivo, pois a concorrência de origem privada teria preços muito mais atraentes para o cliente. O P
place do composto de marketing, também chamado de local, ponto ou distribuição, envolve as atividades da empresa que fazem com que o produto esteja disponível para o consumidor. O composto distribuição é definido como o conjunto de atividades referentes à transferência de mercadorias dos fabricantes para os compradores e usuários finais. Implica não apenas em atividades físicas, transporte e armazenagem das mercadorias, mas também atividades de ordem legal, promocional e financeira, desempenhadas no curso da transferência de propriedade. Para facilitar a compreensão e fixação do tema, vamos tomar como exemplo o programa Universidade Aberta do Brasil, no qual uma rede de parceiros é criada para levar ensino público e gratuito de qualidade na modalidade à distância para locais, onde o produtor do serviço, no caso o Instituto Federal de Santa Catarina, não está presente fisicamente. A transferência de serviços educacionais do Instituto Federal de Santa Catarina para estudantes do interior dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul implicam em atividades físicas como implantação de salas de aula equipadas para atividades presenciais no polo receptor, produção de livros-texto, aquisição de outros livros de apoio, armazenagem e transporte de livros. Implica ainda em providências de ordem legal, como realização de convênios entre o MEC, Instituto Federal e prefeituras, realização de vestibular, divulgação da oferta dos cursos, pagamentos das despesas com professores e tutores, dentre outras. Isso tudo acontece anteriormente ou durante a prestação do serviço em pauta. No composto comunicação, basicamente estão incluídas as ferramentas propaganda, promoção de vendas e venda pessoal, podendo ser também levado em conta o apoio da publicidade, relações públicas, assessoria de imprensa, marketing direto e merchandising. À primeira vista, se poderia achar que um setor, como o serviço público, em que a procura por um serviço é maior que a sua capacidade de oferta, não necessitaria de comunicação. O raciocínio, em princípio, estaria correto, mas analisando mais profundamente, veremos que a comunicação não cumpre papel apenas de aumentar a demanda, mas também de democratização do acesso ao serviço público. Segmentos da sociedade menos privilegiados, com acesso restrito aos meios de comunicação, seriam ainda mais prejudicados na medida em que o fornecedor do serviço público não divulgue amplamente a oferta do benefício, ou que não deixe clara a forma de acesso ao mesmo. O gestor público tem mais compromisso de comunicar os serviços do órgão público do que o gestor da iniciativa privada, tendo em vista que o serviço público foi pago por todos, por meio dos impostos e, portanto, todos devem ter as mesmas condições de acesso ao mesmo. E, para isso, deve ser destinada parte da sua arrecadação para investir em comunicação, que é um agregado de serviço ao próprio serviço público que está sendo ofertado. Promoção de vendas é qualquer atividade que objetiva incrementar as vendas do tipo não pessoal, que frequentemente inclui a propaganda para anunciar seus efeitos. A promoção de vendas é classificada em promoção de vendas dirigida à equipe de vendas, promoção de vendas dirigida ao intermediário e promoção de vendas dirigida ao cliente. Como podemos observar na área pública, a promoção de vendas seria uma atividade antinatural, mesmo porque a demanda geralmente é maior que a oferta. No caso da promoção de vendas dirigida à equipe de vendas, podemos verificar que não é implementada, tendo em vista que o quadro funcional do órgão público nunca é motivado por meio de prêmios ou gratificações ao trazer mais público para o órgão. Exceção ocorre com os fiscais de tributos, por exemplo, que na maioria das vezes recebem gratificação por produtividade, o que representa efetivamente promoção de vendas dirigida à equipe de vendas, tendo em vista estarem trazendo, por meio da sua ação, novas empresas para a regularidade fiscal.
Se o gestor público for analisar com atenção, verá que alguns produtos e serviços do órgão público apresentam demanda baixa, e esta poderia ser incentivada em benefício da própria população, como, por exemplo, um curso de ensino médio para jovens e adultos de determinada instituição pública de ensino que nunca preenche todas as vagas. A dificuldade, no caso, seria premiar servidores públicos empenhados em aumentar o número de inscrições para esses cursos, tendo em vista limitações legais. No caso da promoção de vendas dirigida ao intermediário, torna-se mais difícil de viabilizar, tendo em vista o rigor dos órgãos de fiscalização e controle, que impede algumas relações com parceiros institucionais que possam reverter em benefício para o intermediário do serviço público. Essas relações, na sua maior parte, estão sujeitas às regras da lei de licitação. A promoção de vendas dirigida ao cliente pode ser feita de muitas formas, de acordo com a criatividade do gestor público, observando o princípio da legalidade. A realização de eventos públicos é uma ferramenta de promoção de vendas. Por exemplo, a realização de uma campanha em lugar público para divulgar a alimentação saudável e motivar a população a consultar um nutricionista da rede pública de saúde. Segundo Kotler, no composto comunicação, a venda pessoal é representada pela interação entre vendedor e consumidor, através de uma comunicação direta com o propósito de concretizar o processo de troca. No serviço público, a atividade de vendas assume a função de atendimento ao cliente. Mesmo existindo exceções, a opinião da população é que, via de regra, o atendimento em órgãos públicos é muito ruim ou péssimo. Contudo, devemos levar em conta que o atendimento ao cliente não é apenas tratar bem o cliente. O tratamento adequado ao cliente, muitas vezes, o servidor público faz. Mas isso é uma parcela daquilo que representa o atendimento ao cliente, que passa pela acessibilidade ao lugar de atendimento, facilidade de estacionamento, conforto no local de atendimento, número de servidores disponíveis para atendimento com vistas a reduzir o tempo de espera, disponibilidade de água e cafezinho para o cidadão e assim por diante. A propaganda difere da publicidade, sendo que a primeira consiste em todas as atividades necessárias para apresentar a um grupo de pessoas uma mensagem não pessoal, oral ou visual, claramente patrocinada a respeito de um produto ou serviço ou uma ideia. Essa mensagem, chamada anúncio, é divulgada através de um ou mais meios de comunicação, sendo paga por um anunciante identificado, enquanto que a segunda significa tornar público, sendo eventual e não identifica o patrocinador. É qualquer forma não paga de apresentação não pessoal de ideias. No serviço público, é possível usar tanto a publicidade quanto a propaganda. Instituições com restrição de recursos financeiros geralmente optam pela publicidade pelo fato dela ser gratuita, mas, para que ela ocorra, é necessário fazê-la por meio de outras ferramentas que vamos apresentar a seguir, como assessoria de imprensa, por exemplo. Já a propaganda tem maior eficácia, contudo com custos mais elevados e restrições com relação à sua contratação, que precisa ser feita por licitação em órgãos públicos. Cada tipo de propaganda tem uma função e um momento para ser veiculada. Cabe ao gestor público decidir adequadamente sobre isso, mesmo tendo agência de propaganda para lhe prestar serviço. Processo de propaganda. Para sua efetivação, a propaganda passa por um processo onde se incluem a criação, a produção e a mídia, que pode ser dos tipos impressa ou eletrônica. A internet, quando assume seu papel de comunicar, caracteriza-se como mídia. Alguns órgãos públicos que possuem profissionais habilitados, muitas vezes optam em criar internamente suas peças ou campanhas de propaganda. Neste caso, geralmente a pré-produção, como realização de layout, de texto publicitário e de arte final, também está incluída, ficando apenas a produção gráfica, impressão e produção eletrônica, gravação, edição de vídeos e spots de rádio, para serem feitas externamente. A programação de mídia também pode ser feita
internamente por profissional gabaritado, que deverá adquirir a mídia, espaço nos veículos de comunicação, por meio de contatos comerciais. O governo, tanto nos âmbitos federal quanto estaduais, são os maiores anunciantes. Porém, é necessário destacar que em um órgão público, a produção e aquisição de mídia devem ser feitas por meio de licitação, o que leva, geralmente, o gestor público a executar todo o processo de propaganda por meio de uma agência devidamente licitada. O processo de propaganda realizado internamente ou por meio de agências deve ter o mesmo rigor técnico e deve ter à frente o gestor público responsável pela área de marketing para que o interesse público da ação seja privilegiado em relação ao interesse privado. Relações públicas. Estreitamento de contato entre a empresa e todos os seus públicos, utilizando preferencialmente a comunicação dirigida e, frequentemente, o diálogo direto. Assessoria de imprensa. Embora sendo atividade de comunicação social e responsabilidade do jornalista, é de fundamental importância sua consideração no contexto de marketing, por tratar-se de poderosa ferramenta para as funções de publicidade, relações públicas e promoções, mais especificamente em eventos. Marketing direto. É o conjunto das atividades pela qual o vendedor efetua a transferência de bens ou serviços ao comprador, atingindo uma audiência determinada através de uma ou mais mídias com o propósito de obter uma resposta por telefone, cupom ou, em certos casos, a visita pessoal do consumidor. Merchandising, também conhecido por exibitécnica, é toda a atividade desenvolvida no ponto de venda, visando estimular o consumidor a comprar o produto. É composto por embalagem do produto, vitrines, displays, tarefas de demonstradoras, degustadoras e distribuidoras de amostras, material gráfico de ponto de venda, luminosos, música e etc. O composto comunicação proporciona ao gestor público uma interminável combinação de variáveis capaz de trazer resultados positivos relacionados ao propósito de levar a conhecimento da população os atributos e benefícios do serviço público disponível. Basta para isso conhecimento técnico e criatividade por parte do gestor público, para que esse resultado seja obtido com menor custo, maior efetividade e dentro da lei. Você já é quase um profissional de marketing. Já sabe que é necessário produzir o serviço público apontado pelo seu cliente, pois ele é a razão da existência do órgão público. Já sabe também quem é o seu cliente e qual o serviço que ele deseja. Finalmente, conseguiu reunir recursos e competências capazes de formatar esse produto indicado pelo cliente com os benefícios compatíveis com o custo de obtenção pelo cliente, além de ofertar o serviço no local apropriado e comunicar de forma efetiva o serviço disponível. Agora, falta apenas organizar todas estas informações na forma de um plano. É o que vamos ver na próxima aula. Até lá!